Eu sabia que era uma loucura. Quando decidi viajar para Fortaleza para ver o Corinthians jogar contra o Fortaleza, eu estava ciente das consequências. Minha esposa grávida, minha filha de 3 anos prestes a passar por uma cirurgia importante, e eu estava prestes a ir para um jogo sabendo que poderia colocar tudo em risco. No fundo, eu sabia que, se a coisa desandasse, eu jamais conseguiria perdoar a mim mesmo. E mesmo assim, eu fui. O que eu não sabia é que a derrota do time seria só o começo de uma derrota muito maior na minha vida. A ideia de ver o Corinthians no estádio me consumiu por dias. O time estava em uma fase incrível, e eu sabia que aquela partida contra o Fortaleza poderia ser decisiva. O problema? Eu tinha uma esposa grávida em casa e uma filha pequena que iria passar por uma cirurgia delicada. Quando eu pensei na viagem, minha cabeça começou a girar. Eu queria estar lá. A paixão pelo Corinthians falava mais alto, mas ao mesmo tempo, minha responsabilidade com a família deveria ser maior. Minha esposa, que já estava no final da gestação, não estava totalmente confortável com a ideia. Ela me pediu para ficar, me explicou como seria difícil estar sozinha em casa com a criança passando por um procedimento cirúrgico. Mas no fundo, eu sabia que essa era uma chance única e o Corinthians nunca mais jogaria em Fortaleza em um jogo tão importante. Eu sabia que era arriscado, mas minha vontade de estar lá no estádio era tão forte que comecei a buscar alternativas. Eu fui atrás de um amigo para me ajudar com a logística da viagem e comecei a planejar tudo com muito cuidado, tentando esconder de minha esposa o quanto isso realmente significava para mim. O medo dela não me impediria de realizar o meu sonho de torcedor. Aí, no fundo, eu sabia que isso estava errado, que eu deveria estar ali para minha família, mas nada parecia mais urgente do que ver o meu time jogando ao vivo. Eu sabia que a decisão estava pesando, mas a paixão pelo Corinthians era maior do que tudo. A partida era crucial para o time, e aquele era o momento de ver meus ídolos ao vivo, no estádio. Eu não queria perder, era um sonho de muitos anos. Quando finalmente fiz as malas e saí de casa, um sentimento de culpa me dominava. Eu sabia que estava deixando minha esposa grávida e minha filha prestes a ser operada, e tudo isso parecia errado. A ideia de estar viajando enquanto minha família enfrentava uma situação delicada me fazia questionar a minha própria escolha. Mas ainda assim o jogo me chamava, e a voz do coração era mais forte. A viagem foi longa, e quanto mais eu me afastava de casa, mais me sentia desconfortável. Tentava justificar para mim mesmo: eu vou estar lá por algumas horas, e logo, volto para dar todo o apoio que elas precisam. Mas à medida que o avião se aproximava de Fortaleza, uma sensação de solidão me atingiu. Eu estava indo para o estádio em busca de um momento que, para muitos, poderia parecer fútil, mas que para mim tinha um significado profundo. Eu queria viver a experiência de ver o Corinthians ao vivo, algo que muitos torcedores consideram um privilégio. Mas sabia que a minha família não via isso da mesma forma. O pior de tudo foi a minha esposa. Mesmo com a viagem já decidida, ela não parava de mandar mensagens. Ela tentava me convencer a voltar, e a cada mensagem, a culpa aumentava. Eu dizia que tudo daria certo, que ela estava cercada de apoio, mas no fundo sabia que ela estava sozinha e com medo. Minha filha estava prestes a passar por uma cirurgia, e a imagem dela na cama de hospital me consumia. E eu, de longe, sentado em um estádio lotado, não conseguia deixar de me sentir o pior dos maridos e pais. No entanto, minha paixão pelo futebol estava mais forte do que qualquer dúvida. Cheguei ao estádio com uma sensação de que algo estava errado. Fortaleza estava incrível, a torcida vibrante, e a energia no ar era indescritível. O Corinthians era um gigante, e eu estava ali cercado por outros corintianos, com os corações pulsando forte por cada lance. Mas enquanto a torcida cantava e se empolgava, uma parte de mim estava completamente desconectada daquele momento. Minha mente ainda estava em casa, com minha esposa, grávida, e minha filha prestes a passar por uma cirurgia. A ansiedade tomava conta de mim e eu tentava a todo custo me concentrar apenas no jogo. Eu precisava sentir aquele momento de emoção, de estar no meio da multidão, de ver o Corinthians em campo. Mas eu estava dividido. O primeiro tempo foi uma montanha-russa de emoções. O Corinthians até tentava, mas o time estava claramente abaixo da expectativa. Eu sentia os gritos de torcida, o entusiasmo das arquibancadas,
mas, ao mesmo tempo, não conseguia me livrar da sensação de que estava fora de lugar. A vitória não parecia vir, e eu sabia que estava arriscando tudo o que tinha em casa para estar ali. O jogo foi se arrastando, e cada minuto parecia uma eternidade. A vitória parecia cada vez mais distante, e a derrota iminente. Eu olhava para o campo e tentava me convencer de que aquilo ainda valia a pena. Quando o árbitro apitou o fim da partida, a realidade caiu como um peso sobre mim. O Corinthians havia perdido. Era um soco no estômago, uma sensação de frustração que aumentava à medida que eu pensava na razão pela qual eu estava ali. Mas a derrota no campo não era nada comparado ao sentimento de derrota que começava a me consumir internamente. Naquele momento não era mais sobre o jogo, mas sobre as escolhas que eu tinha feito para estar ali. Eu queria estar em casa, ao lado da minha esposa, apoiando minha filha, garantindo que tudo estaria bem. Mas não. Eu estava ali, vendo o time perder e me sentindo mais vazio do que qualquer derrota poderia me fazer sentir. Eu saí do estádio com um gosto amargo na boca. A emoção do futebol não conseguiu dissipar a sensação de que eu tinha feito algo errado. Mesmo com a derrota do time, minha maior derrota estava sendo vivida naquele momento. A culpa, o arrependimento e o peso de saber que minha família estava me esperando em casa, precisando de mim. Eu liguei para minha esposa, mas a conversa foi fria. Ela não queria ouvir desculpas. O silêncio no outro lado da linha dizia mais do que palavras poderiam dizer. Ela estava magoada, decepcionada, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar a situação naquele momento. Quando finalmente voltei para casa, a tensão no ar era palpável. Eu estava ciente de que a viagem tinha sido um erro, mas a realidade era muito mais difícil de lidar do que eu imaginava. Ao entrar em casa, minha esposa estava lá, mas o ambiente não era o mesmo. A sensação de que tudo o que eu havia feito tinha causado um estrago irreparável era esmagadora. Ela estava com meu filho em seus braços, e embora não dissesse nada, a expressão no rosto dela me dizia tudo. Não havia mais aquele calor, aquele carinho. Eu sabia que tinha perdido algo muito importante. Nos primeiros dias após o meu retorno, tentei conversar com ela, tentei explicar o quanto o jogo significava para mim, o quanto era importante ver o Corinthians ao vivo, mas no fundo, ela não queria mais ouvir essas explicações. Ela estava magoada, e o que parecia ser uma decisão impulsiva de torcedor havia se tornado um abismo no nosso relacionamento. A raiva dela não era só pela viagem, mas também pela minha falta de empatia e compreensão pela situação dela. Eu havia abandonado ela, grávida, e minha filha, que estava prestes a passar por uma cirurgia, para ir atrás de um sonho pessoal, algo que, aos olhos dela, era egoísta. A culpa foi um peso constante. Mesmo tentando mostrar que estava arrependido, nada parecia ser suficiente. O sorriso dela estava distante, e as conversas que antes eram fáceis agora se tornavam monótonas e tensas. A distância que eu criara entre nós não seria fácil de superar. Eu sabia que minha paixão pelo Corinthians, minha paixão pelo futebol, havia me cegado para o que realmente importava. Nos dias que seguiram, o arrependimento me consumiu. Cada momento que eu passava em casa, tentando melhorar as coisas, sentia que, no fundo, algo tinha mudado. A confiança que eu havia perdido não seria fácil de recuperar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a lição tinha sido clara. A paixão pelo futebol é poderosa, mas ela não pode ser maior do que a responsabilidade que temos com as pessoas que amamos. O Corinthians perdeu naquele jogo, mas eu tinha perdido algo muito mais valioso do que uma simples partida. E hoje, olhando para trás, eu percebo que a verdadeira lição não estava em estar lá no estádio, torcendo pelo time, mas no que eu deixei para trás. Não importa o quanto a paixão pelo futebol seja grande, nada é mais importante do que as pessoas que realmente importam na sua vida.